Mais um desdobramento importantíssimo no caso da cidadania italiana. Você que quer saber, que está aí na esperança, se consegue reconhecer ou não, que já gastou dinheiro, que tem o processo aí em trâmite, fica no vídeo até o final para a gente ver o que agora vai acontecer com isso, né? Ridículo, toda hora. Nós estamos sempre enfrentando uma certa instabilidade, né, jurídica. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que gostaria de apoiar o canal Lenguamare, é possível fazer isso tornando-se membro por um valor muito baixo. Temos o nível básico, também o nível completo, que dá acesso a muitos outros conteúdos, como obras audiovisuais. Enfim, você ali vai ter música, etc., tudo em língua vêneta, com tradução em português e muito mais. É importante o seu apoio aí. Começamos então o nosso vídeo. Esta aqui foi uma notícia que veio à tona recentemente a respeito da cidadania. Por quê? Porque foi publicada a Ordenança número 147 de 2026, esse ano, referente à audiência da Corte Constitucional Italiana realizada no dia 9 de junho. Nessa decisão, a Corte Constitucional da Itália repensou o entendimento anterior, a sentença 63 de 2026, que dizia que o governo italiano poderia limitar o reconhecimento à cidadania. Agora, o tribunal decidiu suspender o seu próprio julgamento, mais uma novela, né? E recorrer formalmente à Corte de Justiça da União Europeia em Luxemburgo. E o que muda em tudo isso? O que muda nessa decisão? Bom, primeiro, a discussão deixa de ser puramente política, o que é importante, né? Ou restrita ao direito italiano e passa a ser avaliada à luz das leis independentes da União Europeia, ou seja, já não é mais um caso apenas do governo italiano, torna-se sim uma matéria da União Europeia. Isso pode ter boas consequências para aqueles que estão esperando avidamente. A Justiça Europeia vai analisar se o artigo 3 bis da Lei 91 de 1992, alterado pela reforma lá que aconteceu em 2025, é compatível com os tratados europeus. Significa que se não for compatível, há chances de mudança ali. A análise vai focar especialmente em quem nasceu no exterior antes da nova lei e possui outra nacionalidade. Entre os principais pontos que serão examinados lá em Luxemburgo, nós podemos destacar a aplicação retroativa da lei para quem já nasceu com o direito, a proporcionalidade das restrições impostas pelo governo italiano e os efeitos diretos sobre a perda da cidadania europeia. Um detalhe fundamental registrado na própria decisão é que a Corte cita expressamente que quem adquiriu a cidadania italiana por filiação, ou seja, ele cita esses casos aqui que muitas pessoas estavam com dúvida, né? Ela reconhece essa nossa tese, né, principal: o descendente já nasce cidadão pelo princípio do ius sanguinis. Portanto, o processo judicial não cria um novo direito, apenas declara formalmente uma condição que já existia desde o nascimento, que sempre foi a principal tese do ius sanguinis. A pergunta enviada para a Corte Europeia é ampla e questiona se a Itália pode aplicar uma proibição a essas pessoas apenas por terem nascido no exterior e possuírem dupla cidadania, dupla nacionalidade. Então vale ressaltar que os processos brasileiros, né, os processos emitidos aqui do Brasil e na Itália, não estão automaticamente suspensos. A suspensão vale para os processos que deram origem a essa consulta. Cada tribunal avaliará como conduzir suas ações enquanto aguarda o posicionamento de Luxemburgo. Mesmo assim, o envio do caso para a Corte Europeia é uma vitória técnica expressiva, muitos contam com isso, muitos estão falando a respeito disso. O tema agora será julgado por um órgão superior e imparcial, a priori imparcial, né? Não é um órgão que está ali dentro da Itália com, enfim, com seus interesses políticos italianos, né? Garantindo talvez a proteção dos direitos dos cidadãos, né? Aí porque eles já acabam sendo avaliando num macro ambiente, né? Direitos do cidadão europeu. Vamos continuar então acompanhando cada passo. E assim que tivermos atualizações, novas atualizações, claro que eu vou vir aqui, eu espero um pouco, né, para ver o que aconteceu de verdade, e eu venho aqui e informo a todos. Quem tiver interesse em saber mais sobre genética, eu sempre aconselho a dar uma olhadinha lá no site da NexoGeno. Eles têm várias coisas ali que você consegue
mapear, enfim, você pode usar o meu cupom LenguaMari15. E claro, sobre cidadania, se você se interessa em saber mais sobre isso, como está encaminhando isso, muitas vezes está desencaminhando mesmo, né? Mas agora parece que tem algo que talvez seja a luz no fim do túnel, né? Futuramente você pode entrar em contato com a Alma Cidadania e eles vão saber informar direitinho para você todos os cenários possíveis. Muito bem? Então, eu já aproveito e te convido para participar do nosso curso de Língua Veneta Italiano intensivo. As inscrições vão acabar na semana que vem, então corre aí. Entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo, né? Você entra lá no grupo, assim manifesta seu interesse, depois eu faço contato e aí você me responde se quer ou não fazer parte da última turma de 2026 e também vou deixar o link aqui fixado nos comentários do vídeo. Para quem também quiser ajudar o canal LenguaMari, é possível participar desse financiamento coletivo, que é uma revista em quadrinho em língua vêneta, também com tradução em português. Bone Rustego. Olha só, essa revista em quadrinho, ela é produzida aqui no LenguaMari e temos, digamos, uma inspiração histórica. Bone Rústico foram dois personagens verídicos ali que transladaram o corpo de São Marcos de Alexandria, no Egito, para a capital Veneza, né? Ou seja, a capital da nossa República de Veneza. Então, você pode apoiar fazendo parte do projeto. Aqueles que apoiarem agora depois vão receber a revista em quadrinho impressa, né, em casa. Bem, eu tenho mais algumas bandeiras do Vêneto também, você que se interessa, muitas pessoas querem bandeiras do Vêneto, não sabem onde encontrar, pode escrever. E também o Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta e em português, ou seja, um livro bilíngue. Espero que eu tenha, enfim, elucidado algumas questões para vocês. Eu sempre tento trazer o mais simples possível, porque juridiquês não é tão fácil, ainda mais quando tudo é muito enrolado assim, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Certamente eu também fico confuso, né? E eu tento trazer o melhor para vocês. Qualquer coisa, escreve aqui embaixo, me deixa suas dúvidas e eu tento elucidar em um outro vídeo. Tchau, tchau. Strucon.